Bom, o meu olhar para o mundo desta vez vai para aqui perto, Lisboa. Uma cidade que eu posso dizer que sempre gostei muito e interessei-me sempre um pouco pela história de Lisboa. E, e realmente esta cidade tem sido sempre muito orientada para. Muito cosmopolita, não é? Portanto, entre o século XIV a XV, foi uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, não é? Primeiro por causa de todo o comércio, depois foi o centro, enfim, de tráfico de escravos na Europa, e portanto passavam pessoas de todo o mundo por aqui, não é? E muitos estrangeiros a viverem cá, judeus, genoveses e depois, mais tarde, enfim, ingleses, holandeses e por aí fora. E quando foi o terremoto de 1755, Lisboa era considerada uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. E, portanto, um porto de comércio, lojas, enfim, quantidade de pessoas pelas ruas, muitos estrangeiros, muitos estrangeiros. E deu-se o terremoto portanto, houve a reconstrução da cidade. Marquês de Pombal, enfim, reconstruiu a cidade e a cidade voltou progressivamente a ser um centro de comércio, a chamada Baixa de Lisboa, com as suas lojas, no fundo com a sua zona de influência, não é? E depois as pessoas a viverem também ali à volta, no fundo, aquelas zonas de Alfama, Moraria, Madragoa, o Intendente, os Anjos, todas aquelas zonas em que, no fundo, os estrangeiros vinham cá a Portugal e achavam muito típico. E eu lembro-me, na altura, de terem vindo alguns estrangeiros cá a Portugal, meus conhecidos, uma canadiana, alemães, e portanto levava-os a fazer um tour por Alfama, Madragoa, Bairro Alto, aquelas zonas. Eles achavam aquilo muito típico, coisa. Era sempre o que eles diziam, very typical. E achavam maravilhoso a forma como as pessoas viviam, o tipo de vida que tinham, aquelas casas pequeninas, pobres, enfim, outras mais remediadas, mas tudo aquilo para eles era algo muito novo, muito, muito diferente, não é? E portanto esta era a característica de Lisboa. Há pouco tempo, há uns anos para cá, enfim, com o crescimento do turismo, de repente o typical começa a transformar-se num negócio forte e, portanto, de repente as coisas começam a ser vendidas a fundos imobiliários que, por sua vez, despejam literalmente as pessoas, muitas delas que viviam, enfim, tinham vivido uma vida inteira naquelas casas, de repente vêm-se confrontadas para ir para a rua, muitas delas sem onde ir, enfim, verdadeiros casos calamitosos. E assim foram limpando toda esta zona de Lisboa das pessoas que lá viviam. Foram comprando lojas, foram renovando e, por um lado, vem sempre esta questão do multi-evento. Por um lado é interessante, porque hoje vemos que muitas zonas de Lisboa completamente renovadas, edifícios com melhor qualidade, e é agradável à vista, do ponto de vista do planeamento urbano, mas todas essas pessoas que estavam a viver foram alguns para algum sítio. Nós não sabemos para onde é que elas foram, nem que vida é que seguiu para essas pessoas, não é? E, portanto, hoje, quando vou à Baixa, a única coisa que ou pelo menos que eu via, porque eu já não vou à Baixa desde algum tempo, não é? Como é normal, considerando este período da pandemia, eram estrangeiros, e portanto o inglês, o espanhol, o alemão, o francês e por aí fora, o japonês, chinês, e depois tudo aquilo que tinha sido a minha imagem, a minha memória das minhas infâncias tinha desaparecido. Baixa, completamente transformada num local de restaurantes, hotéis, guest houses e alguns comércios típicos, como aquela coisa do pastel de bacalhau com o queijo da serra, uma mistura que eu curiosamente nunca tinha percebido que isso fosse típico.
E por aí fora outros negócios assim, muito orientados para o estrangeiro, como é óbvio, não é? E portanto, de repente, vi a cidade. E isto para mim fez-me confusão. Eu senti interiormente que isto algo vai acontecer. Porque é como se eu sentisse que há como que, não vou dizer um karma, mas há aqui uma energia transformadora desta cidade de Lisboa. E então dei por mim a pensar que alguma coisa poderia acontecer que viesse a inverter, moldar novamente esta realidade de Lisboa. Curiosamente, aconteceu esta pandemia e por isso Lisboa está fechada. Os restaurantes, os hotéis, o comércio, está tudo fechado. E a visão que eu tenho é que muitos desses hotéis, muitos desses restaurantes e comércios vão continuar fechados. Lisboa vai, durante ainda bastante tempo, ser uma cidade fechada, porque muitos desses negócios não vão conseguir voltar a abrir novamente. Os estrangeiros vão vindo aos poucos e o comércio vai voltando aos poucos. Aqueles que foram desalojados e para serem substituídos por hotéis, ou por guest houses, ou por alojamento local, progressivamente vão tentar, enfim, arrendar novamente a quem queira lá viver. As rendas vão baixar e, portanto, toda esta ganância na corrida à baixa, mais uma vez não olhando a meios para obter os seus fins, obviamente teve o seu fim neste momento. E muitos que investiram vão perder esse investimento. Isto faz parte da própria roda cíclica daquilo que é os movimentos energéticos. E por isso a minha visão para Lisboa é ainda uma visão de uma Lisboa fechada, uma Lisboa parada, e que eu vou gostar de ver, por incrível que pareça. E podem achar, se calhar, que é estranho pensar desta forma, mas causa-me impressão a ganância na procura do dinheiro, de tudo aquilo que as pessoas estão disponíveis a fazer para avançar e ganhar dinheiro, olhando sempre para aquilo que é o negócio, é o mercado, é a lei do mercado. É assim, mas nós que queremos um mundo melhor temos que pensar que essa ideia de os mercados na realidade é uma fraude, é uma ilusão. Os mercados são os homens e as mulheres que vivem na ganância de ter mais, sempre, cada vez mais, sem olhar àquilo que é as questões de humanidade.